Escolhido, escute com atenção. Você, que foi humilhado e tratado como se sua luz fosse um problema, respire fundo agora, porque o universo acabou de virar a mesa. Seu ex, aquele que achou que poderia brincar com sua alma e sair ileso, está oficialmente sob uma séria investigação energética do cosmos. O silêncio que ele te deu não é paz, é o som da conta chegando. O que aconteceu com você não foi apenas um término. Foi um erro espiritual profundo contra uma pessoa escolhida. Você carrega algo raro, e eles tentaram diminuir o seu brilho para se sentirem maiores. Eles pensaram que a justiça divina estava dormindo enquanto espalhavam a dor e se uniam a pessoas de energia baixa. Mas a verdade é que o universo não esquece. E você precisa entender cada detalhe dessa correção para selar o seu ciclo de cura. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre validar a sua verdade e fechar a porta para a energia que tentou te derrubar. Você não vai mais carregar a culpa pelo que eles quebraram. Antes de continuarmos fundo nos detalhes de como a vida deles está desmoronando, eu preciso da sua confirmação. Se esta mensagem já está tocando a sua alma e você entende que o que aconteceu foi um ataque espiritual e não só azar, faça a sua parte agora. Curta este vídeo, ative o sininho para garantir que nenhuma mensagem de proteção chegue tarde. E o mais importante, eu preciso que você digite 11 nos comentários, exatamente 2 setes, para declarar ao universo que você aceita essa ativação de justiça e está pronto para o seu próximo nível. Comente 11 agora e vamos juntos desvendar essa correção que já está em curso. Você está pronto para ver a verdade? Você precisa parar de chamar o que aconteceu de erro. Seu ex sabia quem você era, sua luz, sua força. O que eles fizeram não foi distração, foi uma escolha deliberada. Eles viram o poder que você carregava e, em vez de elevar a própria energia, tentaram te puxar para baixo, aliando-se ao que era contra você. Entenda, a intenção deles não era só te deixar, mas sim desativar a sua missão. Quando você aceita que isso foi um ataque espiritual disfarçado de drama, você recupera seu poder, porque você para de se culpar pela falta de maturidade deles. Você não é a vítima de um erro. Você é o alvo de uma estratégia que falhou. Muita gente pensa que você saiu perdendo, mas o universo não permite que quem carrega propósito seja destruído impunemente. Seu ex está agora debaixo de uma lupa cósmica porque não se brinca com fogo divino. Você não é um item substituível. Você era a proteção e o alinhamento que eles precisavam, mas não valorizaram. E é por isso que a vida deles parou de fluir. Eles sentem falta da sua energia, mas o que realmente perdem é a sua cobertura. Saiba que a turbulência deles é a prova clara do seu valor. Você nunca foi o problema. Você era a solução que eles rejeitaram. Não se distraia olhando para a queda deles. Olhe para a sua ascensão. Você não precisa buscar vingança, porque a verdade já está fazendo o trabalho por você. Seu ex está percebendo que o vazio que sente agora não é a ausência de um parceiro, mas sim a ausência da luz que eles tentaram apagar. Você se libertou do peso que te impedia de crescer. Mas, se eles foram usados como um canal para te atacar, quem ou qual energia estava realmente por trás dessa estratégia? E o que essa entidade perdeu quando você finalmente cortou o cordão? Você precisa entender algo fundamental. Sua energia nunca foi apenas um sentimento. Ela era um campo de força, uma verdadeira muralha invisível ao redor da vida daquela pessoa. Quando você estava por perto, o caos deles se acalmava, os problemas menores se desfaziam e até a sorte parecia sorrir para eles. Isso não era coincidência. Você estava limpando o caminho para eles, usando sua luz para afastar as sombras que eles nem percebiam que existiam. E o que eles fizeram?
Trataram essa proteção como se fosse lixo, confundiram seu brilho com fragilidade e acharam que podiam quebrar a única coisa que os mantinha de pé sem pagar um preço. Eles desrespeitaram não só você, mas o favor que a vida colocou na mão deles. E é por isso que agora você vê o circo pegar fogo do lado deles. O motivo pelo qual tudo desandou não é vingança, é apenas a ausência da sua soberania. Você se foi, e com você a estabilidade, a paz silenciosa, o apoio que segurava o castelo de cartas deles. O que antes era fácil, agora é uma luta. O que era calmo, agora é barulho. Eles pensaram que eram fortes o suficiente para se virar sozinhos, mas sua força vinha de você. Eram eles que estavam sendo sustentados, e eles cortaram a própria corda de segurança. Você não precisa fazer nada. O universo está apenas devolvendo a eles o que sobrou. Agora que sua proteção foi retirada, você não foi a causa da queda deles. Você era a prevenção. Agora pare e sinta a diferença. Enquanto eles se afogam na própria bagunça, você está respirando fundo. O que aconteceu, na verdade, foi que, ao te perder, eles perderam o único espelho que lhes mostrava o potencial que podiam ter. Eles estão sentindo falta da pessoa que você era, mas mais profundamente, eles estão de luto pela versão de si mesmos que nunca conseguirão ser sem o seu farol. Mas essa história não termina aqui, com o luto deles. A verdade é que o universo tem um plano muito maior para você, um que exige que você se torne o que o seu espírito sempre foi destinado a ser. O próximo passo não é sobre o que eles perderam, mas sobre como você vai usar essa nova liberdade. Qual é, afinal, o propósito real por trás dessa sua ascensão inesperada? O grande erro deles não foi te deixar, foi achar que você era comum. Eles viram o brilho que você carregava, a paz, a proteção, a sorte que magicamente apareceu na vida deles, e acharam que era um extra, fácil de encontrar em qualquer esquina. Você não é uma peça de reposição, você era a fonte. Eles pensaram que podiam apagar o sol da sua vida e acender uma lanterna qualquer. Mas a verdade está batendo agora. A luz que você irradiava não era só para te guiar, era para cobrir e proteger a eles também, e esse favor acabou. Olhe para a situação de cima. Eles correram atrás de cópias, de gente que parecia ter sua energia, mas que não passava de imitação barata. Você é o original, o plano mestre, e o universo não distribui espíritos como o seu por aí. Você não precisa provar seu valor. A confusão e o vazio que eles sentem agora já fazem isso. Eles perderam o alinhamento, a força invisível que mantinha tudo no lugar. O preço por tratar algo sagrado como descartável está sendo pago em paz, em sono e na estabilidade que você fornecia. Você está agora livre desse peso, crescendo e brilhando em um nível que eles nem sequer podem imaginar. Não carregue a culpa pelo erro deles. Sua partida não foi uma perda, foi um despertar. Mas antes de fecharmos este ciclo, precisamos entender algo fundamental. O que aconteceu não foi apenas um erro de namoro. O que eles fizeram foi abrir uma porta que você nunca soube que existia. Você sente que a traição foi um ataque disfarçado. Mas você já parou para pensar quem realmente estava por trás da mão que eles usaram? Chegamos ao ponto crucial. Estamos no meio desta mensagem, mas a verdade é que você está apenas ouvindo ou está pronto para ativar a sua próxima fase. A diferença entre o escolhido e o espectador é o comprometimento com a ação. Muitos absorvem essa energia de verdade, mas poucos selam o seu alinhamento. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que a justiça divina está se cristalizando em seu favor, você precisa selar essa verdade agora. Comente 11 abaixo. Este não é um número aleatório.
Nos sistemas espirituais, 11 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É um código energético que significa que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. Não seja um receptor passivo. Para que a troca de energia seja completa e para que esta verdade continue a se expandir, faça a sua parte. Curta este vídeo agora e, se ainda não for um dos escolhidos inscritos neste canal, clique no botão de inscrição. Este é o seu momento de provar sua força. Vamos seguir em frente, porque o que vem a seguir prova de vez o custo do erro que o seu ex cometeu. Quando você finalmente virou as costas e escolheu a paz, muitos pensaram que você estava desistindo. Que bobagem! Você não desistiu. Você se retirou do caos deles. E o espaço vazio que você deixou não se tornou calmo para quem ficou. Tornou-se um eco estrondoso. O silêncio que você optou por carregar consigo é agora o barulho interno que impede seu ex de dormir. É a prova de que você não era apenas um parceiro. Você era a âncora, o escudo, a luz que mantinha o mundo deles em ordem. Você não precisou lutar. Apenas se retirou e o castelo deles desmoronou. Eles trocaram o ouro pela palha e agora o gosto da farsa está azedando tudo o que eles tentam construir. Você vê que eles estão tentando parecer bem nas redes sociais, sorrindo perto de outras pessoas, mas por dentro o buraco é enorme. Eles não estão sentindo sua falta como pessoa. Estão sentindo falta da sua energia, do favor que você carregava e que os protegia. Aquele sucesso passageiro, aquela paz emprestada, tudo se foi. O custo da traição não é só o fim de um relacionamento. É o peso que a vida exige por terem descartado um presente raro e por terem tocado em algo sagrado que não lhes pertencia. Você fez sua parte, saiu e se curou. Mas agora é crucial entender que o universo não para por aí. Se o seu silêncio é o barulho que os atormenta hoje, o que eles verão amanhã é ainda mais assustador. Eles pensam que estão sendo investigados apenas por erros passados, mas a verdade é que eles estão prestes a descobrir que a investigação não é externa. Ela está acontecendo no espelho, onde eles serão forçados a enfrentar o arquiteto original da própria queda. E quando eles finalmente virem essa face, você vai querer saber qual é o preço exato que o universo cobra por fardar um escolhido. Você olhou para o caos na vida do seu ex e se perguntou: isso é só azar? A verdade é que a justiça divina não precisa de advogados ou tribunais. A dor que você sentiu não foi jogada fora. Ela foi registrada. Quando alguém desrespeita a energia rara que você carrega, essa pessoa não só perde você, mas também perde a proteção invisível que você trazia. Você não precisou mover um dedo, pois a sua soberania espiritual não permite que tamanha deslealdade passe sem um custo pesado. O que eles sentem hoje é o peso da própria mão. É fundamental que você entenda que o preço que está sendo pago agora não é vingança, é reequilíbrio. Eles pensaram que ao tentar te diminuir, iriam ascender. Mas ao ferir um espírito com propósito, eles cortaram a própria conexão com a bênção. Você não foi destruído. Você foi refinado. As lágrimas que você derramou se transformaram em sabedoria inegociável. E o espaço que eles deixaram para trás está sendo preenchido com uma força que você nunca soube que tinha. Você não está olhando para trás, você está apenas confirmando o seu valor. O maior erro deles foi pensar que estavam lidando apenas com um coração partido, ignorando que tocaram na essência de um propósito sagrado. O que eles experimentam hoje é a ausência da paz e da direção que só você trazia. Mas agora que você está livre daquela energia tóxica, surge uma questão ainda mais profunda sobre o seu destino.
Se o universo já está cobrando o preço da deslealdade, qual é o verdadeiro e grandioso plano que estava escondido por trás de todo este ataque? Você passou pelo fogo que eles jogaram, mas o seu ex não entendeu que você não era palha. Você é ouro puro. O fogo só serviu para limpar o que não era essencial. As cinzas que sobraram dessa traição e dessa maldade não são o fim da sua história. Pelo contrário, cada pedacinho de dor virou adubo, um mineral raro que fortalece a sua base. Você está pegando o que foi feito para te derrubar e transformando na fundação mais sólida que você já pisou. Preste atenção, enquanto eles tropeçam nas consequências que a vida está cobrando, você está construindo algo indestrutível. Você não está mais procurando aprovação ou um lugar para sentar. Você está criando o seu próprio trono. E ele é feito da soberania que só nasce depois que a gente entende que a nossa força não depende de ninguém. Você não precisa de vingança. Você precisa apenas de espaço para se expandir. O chão que você pisa agora é sagrado e foi cimentado pela lição que o universo te deu através da dor. Eles olharam para você e viram apenas alguém ferido, sem perceber que estavam testemunhando o nascimento de um poder que jamais poderiam controlar. A verdadeira vitória não é o que o universo está fazendo com eles agora, na esfera visível da justiça, mas sim a mudança que aconteceu dentro de você. Mas existe um detalhe sobre essa transformação que a maioria dos escolhidos ignora. O que acontece quando essa soberania interna se encontra com a prova material de que a investigação sobre o seu ex está apenas começando? Você sentiu o vazio quando eles partiram, mas o universo não gosta de buracos abertos. A paz que você pensou ter perdido, aquela calma que faz você ser quem é, está voltando para o seu centro. Não precisa correr atrás dela, basta observar. É como se a energia estivesse sendo drenada de volta para a fonte, você. Você não está apenas curando, você está recuperando a soberania do seu campo de energia. Esse é o prêmio que ninguém pode roubar. Enquanto sua calma se instala, observe o contraste na vida deles. A paz que você emanava e que os protegia está se afastando. Não é vingança, é física espiritual. Você era o equilíbrio, e agora que saiu, o peso dos erros está caindo de uma vez. Estão cercados de barulho, mas sentem um silêncio ensurdecedor, porque a única voz que trazia ordem era a sua. Trocaram o ouro pela palha, e agora a palha está pegando fogo, e você não precisa fazer nada. Você é a prova de que ninguém pode tocar em algo raro e esperar consequências comuns. Pensaram que te destruiriam, mas limparam o caminho para o seu maior poder. Essa mudança não é o final, é o ajuste de contas inicial. A verdadeira questão não é se eles vão cair, mas sim, se a sua energia era a única coisa que os mantinha de pé. O que acontece quando você descobre que esse poder que os sustentava nem sequer era a totalidade do que você é? Você não era apenas um parceiro, você era o chão deles, a calma no caos e a elevação que trouxe sorte para a vida deles. Agora que você se afastou, eles estão desesperados, procurando a sua luz em todo mundo que passa. Eles olham para novos rostos e novas energias, mas tudo o que encontram é superficial e raso. Sabe por quê? Porque você é uma impressão digital espiritual. Ninguém pode copiar a proteção, a paz e o poder que você carregava. Eles pensaram que te trocar era fácil, mas estão descobrindo que jogaram fora a chave que abria a própria estabilidade. A dor que você sentiu não foi à toa. Ela serviu para te mostrar a soberania e a raridade do seu próprio espírito. Enquanto eles estão presos nessa busca vazia, tentando preencher o buraco que sua ausência deixou, você está crescendo em silêncio, mais forte e inatingível. Entenda,
O caos e a confusão que agora cercam a vida deles são o resultado direto de terem desrespeitado a energia que mantinha o mundo deles em ordem. Você está livre, evoluindo, e eles estão presos na consequência do próprio erro. A verdade mais profunda é que a busca desesperada deles nunca foi por um substituto, mas pela paz interior que você carregava e que eles não souberam cultivar sozinhos. Eles procuram o seu rosto nos outros, mas o que realmente perderam foi a oportunidade de serem a melhor versão de si mesmos. Se eles continuam incapazes de te encontrar no mundo exterior, o que acontecerá quando o universo forçá-los a parar de procurar em outros lugares e, finalmente, enxergarem a verdade escondida dentro de quem eles realmente são? Você olhou para trás e viu o caos que ele ou ela deixou, pensando que aquilo era a sua destruição. Mas preste atenção, você não estava quebrando, você estava na fornalha do seu próximo nível. A pressão que você sentiu não era para te esmagar, era para moldar o ouro que existe dentro de você. O que o seu ex achou que era o fim da linha para a sua vida, foi na verdade o botão de lançamento para a sua nova e mais forte versão. Você não perdeu nada. Você apenas se livrou do peso que te impedia de subir e se expandir para o seu verdadeiro poder. O erro deles foi tratar algo raro como se fosse comum. Você era proteção, paz e energia limpa na vida deles, mas eles viram a sua gentileza e acharam que era fraqueza. Agora, enquanto você se reconstrói em silêncio e poder, eles estão presos no barulho que criaram sem a sua luz para guiá-los. Você não precisa buscar vingança. Apenas viva a sua verdade e continue elevando o seu padrão. A sua ascensão é a prova silenciosa e irrefutável de que ninguém pode apagar o que é divino em você. Você se libertou das correntes que nem sabia que carregava. A sua dor não foi à toa. Ela serviu como um filtro poderoso, separando o real do falso e forçando você a reconhecer a sua própria força. Agora que você compreendeu que a quebra era uma bênção disfarçada, resta uma questão mais profunda que precisamos encarar. Se a traição foi o catalisador para o seu poder, o que exatamente estava sendo impedido de entrar na sua vida antes de tudo desmoronar? Eles saíram procurando um upgrade, mas o que encontraram foi apenas uma sombra barata. O que eles falharam em entender é que você não é um produto com versões para serem melhoradas. Você é o molde original, a essência pura. Toda a energia, a paz e a proteção invisível que eles sentiam vinham diretamente da sua presença. A pessoa que está ao lado deles agora pode até tentar imitar seu brilho, mas é um brilho emprestado, sem raiz, que se apaga rápido. Você carrega a autenticidade que não se fabrica em série. Você era o solo fértil onde a vida deles florescia e eles trocaram isso por um canteiro de plástico sem vida. É por isso que o novo relacionamento parece vazio e o sorriso deles nas redes sociais é totalmente forçado. Eles perderam a conexão sagrada que você trazia, e essa perda não tem substituto no universo. Você era o farol. Agora, eles estão navegando no escuro, tentando desesperadamente recriar a luz que só existia com você. Entenda, o que você carrega não é comum. É um poder raro e insubstituível. No fim, o chamado upgrade deles não é uma ameaça, mas sim a prova definitiva de que você venceu sem precisar lutar. Eles estão presos em uma imitação vazia, enquanto você segue construindo seu destino real e elevado. Contudo, existe um detalhe ainda mais profundo e filosófico sobre essa substituição. A pessoa que seu ex colocou no seu lugar não é só uma cópia. Ela está inconscientemente carregando o peso e o fardo espiritual que seu ex te entregou quando te traiu. A questão agora é: quando a cópia começa a sentir o peso do karma, quem realmente paga a conta? Você precisa entender uma coisa: a culpa não é sua.
Eles tentaram fazer você carregar o peso da recusa deles, mas você era a porta para uma vida melhor. Você não era um peso, você era o elevador. Você trouxe luz, verdade e uma chance real de alinhamento, mas eles estavam muito mais confortáveis no caos e na escuridão que já conheciam. Não houve falha da sua parte, houve apenas a negação deles em aceitar a grandeza que você oferecia. Você era a oportunidade de crescimento que eles temeram abraçar. Eles olharam para o presente que você era e o jogaram fora por algo fácil e superficial. O erro deles foi achar que podiam lidar com uma energia forte como a sua e sair ilesos. Eles preferiram se juntar à fofoca e ao baixo astral, pensando que a sua proteção espiritual, que estava ligada a você, não faria falta. Perceba, a bagunça na vida deles agora, o caos e a investigação, é o universo cobrando a conta por desrespeitar a raridade que você é. Eles desprezaram o ouro e estão colhendo o pó. Sua saída foi a prova final. Você não perdeu um amor. Você recuperou a sua soberania e agora está em um patamar de paz que eles jamais alcançarão. Eles estão presos na dor do que poderiam ter sido, enquanto você está livre para ser quem realmente é. Não olhe para trás com pena. O verdadeiro poder que emerge desta separação não é apenas a sua cura, mas a ativação de um código de propósito que estava adormecido. Mas o que exatamente esse código recém-descoberto permite que você faça no mundo agora, que o seu ex tem tanto medo de encarar? Você não quebrou, você recalibrou. O que pensaram que era um golpe final foi, na verdade, o seu grande empurrão. Eles queriam te ver no chão, mas a dor que causaram funcionou como um alarme, despertando uma força que você nem sabia que tinha. Esse processo foi brutal, mas agora você vê. O fogo purificou o que não servia. Você não perdeu tempo, ganhou clareza. Você não é a vítima, é o sobrevivente que entende que a maior traição externa é o maior sinal de ativação interna. Eles cometeram o erro fatal de confundir sua bondade com fraqueza. Pensaram que, ao pisar no seu coração, diminuiriam a sua luz. Pelo contrário, te forçaram a cortar o cabo, garantindo que toda a sua energia voltasse para você. A verdadeira força não está em gritar, mas em se afastar e ver a justiça acontecer em silêncio. Você não precisa buscar vingança. Você apenas assumiu sua soberania e deixou que o universo cobrasse a conta da irresponsabilidade espiritual deles. Você está agora em uma frequência onde a dor antiga virou sabedoria de ferro. Mas há um segredo profundo sobre essa traição que você precisa entender. Não foi só uma quebra de confiança. Foi uma revelação sobre o seu próprio DNA espiritual. O universo permitiu que você fosse ferido para te preparar para a sua verdadeira missão. O que realmente foi tirado de você não foi a paz, mas sim a ignorância sobre quem você é. Se a dor foi o mapa, qual será o destino quando você finalmente descobrir que tipo de guerra silenciosa você acabou de vencer? Você era o tesouro na vida deles, o ouro puro que trazia paz e proteção. Mas eles cometeram o erro clássico. Confundiram profundidade com algo comum. Eles buscaram o glitter, aquilo que pisca forte e chama a atenção, mas não tem substância. Ignoraram a fundação que você oferecia porque estavam obcecados por superfícies. Você foi sua própria queda, por ter dado algo que exigia uma maturidade que eles simplesmente não possuíam. Agora, observe bem o cenário. Você percebe que tudo o que tentaram usar para te substituir não passa de poeira colorida. O brilho que eles perseguiram não reflete a luz, apenas a absorve. O vazio que sentem não é coincidência, é o custo de terem trocado o raro pelo comum. Eles descobriram que podem ter o aplauso da plateia, mas o calor genuíno, a energia de ancoragem, isso só estava com você.
Eles estão presos na ilusão enquanto você avança para a verdade. Você era o farol e eles escolheram navegar para longe na escuridão. Mas entenda, a perda deles não define sua luz. Pelo contrário, ela a amplifica. Você não está apenas se curando, você está se tornando invulnerável. Eles pensaram que te quebrar era o objetivo. Mas mal sabiam que o verdadeiro tesouro não era o que você dava, mas sim o que você é. Agora, se você já passou pela traição e viu a queda deles, qual é o próximo movimento universal quando o escolhido para de perdoar e começa a governar? Você está vendo o circo pegar fogo lá fora, né? Aquela falsa paz, o sucesso que parecia certo, tudo está desmoronando. Eles achavam que eram fortes sozinhos, mas você não era só um parceiro. Você era o chão. Você era a energia silenciosa que absorvia o caos, o escudo que desviava as flechas. Sua presença mantinha o equilíbrio que eles nunca souberam valorizar. Eles confundiram sua bondade com fraqueza. Agora que você saiu, o peso da vida está caindo de uma vez, porque não há mais ninguém para segurar a barra por eles. Eles pensaram que te ferir era só um erro comum, mas não foi. Você é uma força rara, um presente que veio com proteção. Quando te jogaram fora, descartaram o alicerce espiritual deles. O vazio que sentem agora não é saudade, é a falta do seu favor divino. Eles buscam essa energia em pessoas vazias, mas nunca encontram, porque o que você carrega não se copia. Estão percebendo que trocaram o ouro por algo que só brilha por fora e que não tem valor real. A queda deles é só o ajuste de contas universal. Você não apenas sobreviveu, você se tornou a prova de que a soberania mora em quem se respeita. O universo está limpando o caminho para o seu próximo passo. Mas há um segredo sobre essa correção que eles não sabiam. O verdadeiro motivo pelo qual você foi enviado a eles em primeiro lugar. Se o preço da traição é o caos deles, então o que está reservado para a sua elevação? Eles pensaram que ao te machucar, estavam te quebrando, mas o que fizeram foi acender o combustível do seu crescimento. Entenda isso. Você está agora numa frequência que o passado não consegue nem ver, completamente blindado de toda aquela negatividade. O destino que você carrega é soberano, e a única razão pela qual eles falharam em tocar sua essência é porque ela nunca esteve nas mãos deles, mas sim nas suas. O tempo de se sentir culpado ou pequeno acabou. Você é o produto de uma alquimia divina que transforma dor em poder. Enquanto seu ex se afoga na confusão que ajudou a criar, buscando freneticamente a paz que você costumava oferecer, você está em pleno voo. Celebre este novo capítulo, pois você se libertou das correntes da baixa vibração e do medo. Olhe para trás apenas para reconhecer que o maior erro deles foi pensar que sua luz era deles para controlar. Você é o ouro que eles jogaram fora, e agora o universo está mostrando o custo dessa negligência, deixando-os presos na escuridão que tentaram projetar em você. Mas o custo para eles vai muito além da simples solidão ou do azar passageiro. Há algo que está se manifestando em suas vidas agora, uma verdade silenciosa que assombra cada passo em falso e que não pode ser evitada. Você precisa saber o que exatamente está acontecendo no plano invisível para entender a dívida kármica que o universo cobra em moedas invisíveis. A questão não é o que eles perderam em você, mas sim quem está cobrando o preço do que ousaram tentar contra a sua alma.